Olá, alunos! Hoje eu vou iniciar com vocês falando sobre afecções imunológicas e reumáticas, tá? O que vem a ser, então, afecções imunológicas? São doenças em que o nosso sistema imune, ele em vez de atacar algum micro-organismo externo, ele acaba atacando os nossos próprios órgãos, tecidos, ossos, tá bom? E quando a gente fala de afecções imunológicas e reumáticas, reumáticas é relacionado às articulações. Então, afecções imunológicas e reumáticas são doenças, tá? Que a nossa própria imunidade ataca os nossos próprios tecidos, tá bom? Uma conhecida doença imunológica, né, que hoje é muito conhecida e muito falada, é a lúpus, né? A lúpus, ela é uma doença autoimune, ou seja, ela é uma doença imunológica. Autoimune significa eu mesma contra mim mesma, tá bom? Autoimune é minha imunidade. Autoimune, eu estou me autocombatendo. Então, a lúpus, ela é uma doença autoimune em que essa imunidade nossa começa a destruir, né? Na verdade, começa a fazer um processo inflamatório contra os nossos órgãos, tecidos e articulações, tá bom? Então, essa será a nossa conversa de hoje. Então, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide também ela é uma doença autoimune. Quando você coloca, por exemplo, um piercing, né, no nariz, por exemplo, ou um brinco na orelha, e o seu organismo vê que esse piercing, que esse brinco é um corpo estranho, o seu organismo vai fazer um processo inflamatório contra esse brinco, contra esse piercing, fazendo um processo inflamatório para você poder tirar esse brinco e tirar esse piercing. No caso das doenças autoimunes, é como se fosse isso. O seu organismo ele começa a combater as suas próprias estruturas. Então, as doenças autoimunes é a sua imunidade contra os seus próprios tecidos, tá? Começa na artrite, tudo que termina com it é inflamação. Nós falamos artrite reumatoide, uma doença autoimune, em que ocorre um processo inflamatório das articulações, porque o meu cérebro não reconhece mais essas articulações como sendo minhas. Então, o meu cérebro, né, o meu encéfalo, ele tenta combater as minhas próprias articulações, gerando um processo inflamatório articular. Por isso, as doenças autoimunes, elas não têm causa específica. Não se sabe a origem de uma doença autoimune, assim como o lúpus, assim como o vitiligo. Não se sabe como se ela origina. Acredita-se que as doenças autoimunes, elas se originam de sistema nervoso, normalmente pessoas que passam por traumas, perda de um ente muito querido, normalmente por muito estresse. Então, pessoas que passam por fatores estressantes, que passam por perdas muito grandes de algum ente querido, de processo de depressão, podem evoluir para doenças autoimunes. Então é muito comum, tá? Mas não tem uma ligação exata em si, não tem uma causa exata em si, tá bom? Até hoje não se tem ainda. Então, é uma doença autoimune que inflamam as articulações, tá? Isso causa muita dor, porque quando as articulações, elas vão deteriorando. O processo inflamatório vai destruindo, ó, destruindo a articulação. E aí fica osso com osso, né? Como que o paciente se apresenta? Ele começa a apresentar muito edema articular, além de muitas dores, né? Muito edema.
Quando tira o raio-x, tá vendo? Olha, já se acabou as cartilagens articulares e ele está com a mão toda deformada, né? Torta, deformada, demasiada, inchada. Olha as articulações como é que ficam, fibrosadas, rígidas e com muita dor. Normalmente, pessoas, eles ficam com a mão em garra assim, não é porque a mão, porque o osso deformou, não. É porque é uma adaptação da pessoa ficar com a forma em garra com a mão. Porque a mão com essa forma em garra, a pessoa sente menos dor. Quem tem problemas, pessoas, de artrite reumatoide, ela costuma sentir muita dor entre as articulações das mãos, tá? Então ela sente muita dor. Qual que é o ideal para essa pessoa? Usar luvas, mas aquelas luvas bem quentinhas mesmo, aquelas luvas em que por dentro tem pele de carneiro, aquelas luvas bem quentes. Por quê? Porque isso aí pode fazer com que se evite esse processo inflamatório aparecer, tá bom? Deve-se evitar lavar a louça, né, em pia muito gelada. Deve-se evitar fazer muitas atividades com as mãos, porque realmente dói muito, tá? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo um link relacionado à artrite reumatoide para vocês conhecerem um pouquinho como que funciona, tá bom? E qual o tratamento para artrite reumatoide? O tratamento para a artrite reumatoide são medicações, né? Medicações. Quais medicações? É dado anti-inflamatório, já que as articulações inflamam, sem uma causa necessária. É dado, então, corticoides, que são anti-inflamatórios, tá? Corticoides. É dado anestésicos, né? Ou analgésicos, que vão fazer a analgesia desse local, ou seja, vão retirar a dor deste local, tá? Então, normalmente é feito o uso de analgésicos via oral, tá? Tem pomadas também anti-inflamatórias tópicas que também fazem anestesia, que fazem analgesia também, tá? E que faz essa parte de tirar a dor tópico e tem também os que tomam via oral. O paciente ele vai precisar de um mio relaxante. Mio significa músculo. Então, mio relaxante seria um medicamento para relaxamento muscular. Para quê? Para que esse paciente não venha forçar muito esse músculo, forçar muito o tendão, o que ocasionaria mais dor ainda, tá bom? Esse paciente vai precisar de uma fisioterapia e exercícios, ou exercícios passivos ou exercícios ativos. Os exercícios passivos são aquele que nós fazemos com o paciente, e os exercícios ativos são aqueles exercícios que os próprios pacientes fazem, tá? Uma caminhada, esses tipos de levantamento de peso, tá bom? Por quê? Porque isso tudo estimula a articulação a funcionar bem. Porém, como não se tem uma causa, não se tem uma cura, pessoas. Então, as doenças autoimunes, normalmente, né, elas não têm cura. Elas têm tratamento, mas elas não têm cura, tá bom? Essa aqui é a lupus. A lupus, né, essa aqui é a lupus eritomatosa, discoide. A lupus, ela é uma doença autoimune também, ou seja, o seu próprio organismo ele desconhece, né, os tecidos e órgãos existentes no paciente e ele forma um processo inflamatório, né, nas articulações, tendões e órgãos em gerais. A artrite reumatoide, ela está ligado a articulações, principalmente da mão e do pé, tá? Já a lúpus, ela tá ligado à pele, órgãos, tá bom? Então, é mais ligado à pele e a órgãos. No caso aqui, essa aqui é a asa de borboleta,
Normalmente quem tem lúpus forma essa asa de borboleta, tá bom? Na face. Então, ó, manchas pelo corpo, parece psoríase, tá vendo? Por quê? Porque a psoríase também ela é uma doença autoimune, tá bom? É uma doença não conhecida, né? Não se sabe realmente a causa. Na verdade, a psoríase ela é uma proliferação celular exacerbada, né? Mas que também não se sabe a causa da psoríase, tá? Nós temos alguns tipos de lúpus. Essa aqui é a lúpus discoide, que ataca principalmente o tecido epitelial, que é a pele. Nós temos a lúpus sistêmica, que ataca os órgãos. E nós temos a lúpus induzida por droga ou medicamentos, que é essa aqui. Então, o que seria a lúpus? A lúpus, ela gera um processo inflamatório em tecidos e órgãos. Existem pessoas que fazem hemodiálise porque a lúpus destruiu o rim. Existem pessoas que têm problema de fígado, né? Porque a lúpus destruiu o fígado. Então, a lúpus, ela é uma doença em que normalmente ela vai destruindo os órgãos da pessoa, ela vai inflamando os órgãos da pessoa sem uma causa aparente, podendo isso ser tecido epitelial, órgãos ou por medicações também, né? A lúpus ser desencadeada por medicações ou drogas. Essa lúpus, que é a lúpus discoide, ela sempre está quase sempre limitada à pele ou couro cabeludo. Então, a pessoa começa a apresentar um processo inflamatório na pele chamado de dermatite, né? E essa dermatite, ela normalmente está ligada ao sistema nervoso da pessoa, né? Porque normalmente essas doenças autoimunes têm muita ligação com o sistema nervoso, né? Às vezes com o sistema nervoso, às vezes a perda de um parente, mudança de temperatura, às vezes muda o tempo, a lúpus da pessoa ataca, por exemplo, que eles falam, entendeu? A pessoa fica nervosa, aí a lúpus ataca. A pessoa come alguma coisa diferente, né? A lúpus também ataca. Então, tem algumas coisas sobre isso e ainda em estudo, tá? Mas a lúpus ainda é considerada somente uma doença autoimune que não tem uma causa específica. Tem vários fatores que podem causar, mas não tem uma causa específica. E aqui apresenta esses processos inflamatórios na pele. Qual o tratamento para isso? É não chegar a esse ponto, né, pessoas? Então, o tratamento para não chegar a esse ponto seriam corticoides tópicos, a utilização de anti-inflamatório na própria pele e via oral sistêmico também, né, para esse processo inflamatório não acontecer. A lúpus sistêmica, ela afeta os órgãos, tá bom? E ela vai inflamando os órgãos, e os órgãos inflamados vão ficando doentes. O tratamento para isso é tentar curar o órgão, tentar parar com que o processo inflamatório do órgão pare. Para isso é utilizado corticoides, que são anti-inflamatórios, né? Para evitar esse processo de inflamação, que a gente ainda que não se sabe de onde vem, é autoimune, né? E esse é o tratamento, tá? A lúpus não tem cura. E essa aqui induzidas por drogas, né, ou medicações, que também aparecem principalmente na pele, gerando um processo inflamatório, tá bom? Então, a lúpus, normalmente ela pode começar com uma febre, tá? Advinda desse sistema imunológico nosso, né? Então, por ser uma doença autoimune, ela pode vir a apresentar febre, né? Porque é o nosso sistema imunológico que está ativado. As erupções cutâneas normalmente são frequentes, tá? Principalmente no rosto, pescoço, cotovelo. Pode apresentar também ulcerações na boca, né? Úlceras da boca, tá? Como afta, tudo relacionado ao sistema imune. E por vezes essa perturbação afeta o sistema nervoso, causando cefaleias, mudanças de personalidade, né? Convulsões,
semelhantes ao de demência, ou seja, uma irritabilidade inexplicável. Você vai conversar com ela, ela já olha para você de cara feia e não e responde mal. Ou seja, é uma demência em si, uma forma de, de atacar mesmo o sistema nervoso central de uma forma inflamatória. Isso aí gera um desconforto de personalidade muito grande no paciente e irritabilidade também, tá? E aí ele apresenta normalmente, né, a lúpus, o paciente ele apresenta eritema de face, que fica com a face vermelha, né? Ele faz uma asa de borboleta, igual esse slide aqui havia mostrado. Aqui, ó, asa de borboleta, característico da lúpus. E também tem essas erupções pelo corpo, né? Esse processo inflamatório pelo corpo também. Bom, a lúpus, ela é uma doença incurável e só tem medicação para controlar os sintomas. Então, é medicamento para evitar processo inflamatório dos rins, do fígado, isso se eles forem lesados, entendeu? E também de pele. Então, utiliza-se corticoides na pele. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, vamos dizer que uma pessoa sem lúpus fique com bronquite e uma pessoa com lúpus fique com bronquite. A pessoa que não tem lúpus, ela se recupera muito rápido. A que tem lúpus é capaz de parar na UTI por causa de uma bronquite. Por quê? Porque a doença autoimune, ela vai exacerbar ainda mais a doença, tá bom? Essa aqui é uma outra doença que às vezes as pessoas podem até confundir com uma doença autoimune, mas ela normalmente é uma doença causada por uma bactéria chamada Streptococcus. Ó, Streptococcus é uma bactéria que dá na garganta, né? Essa bactéria, ela normalmente ela dá muita amigdalite e deixa essas amígdalas, tá vendo? Com bastante pus e secreção, tanto nas amígdalas quanto na garganta. E é causada por uma bactéria. Aí alguém pergunta, professora, como que alguém pega essa bactéria? Às vezes fazendo vômito no vaso. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Não se vomita dentro do vaso. Se uma criança for vomitar, não leva ela no vaso para vomitar. Dê um balde para ela vomitar. Se for um adulto, dê um balde, assim sucessivamente. Então, não se faz vômito no vaso. Por quê? Porque você imagina, assim, o vaso, ele é extremamente contaminado, ele tem muitas bactérias, o vaso, principalmente a bactéria Streptococcus, ela se encontra no vaso sanitário. E aí a pessoa ela já está doente, aí de repente ela pega e vai vomitar no vaso. Quando ela vai vomitar no vaso, ela faz uma arranhadura, o próprio vômito com a acidez do estômago, ele faz uma arranhadura na garganta. E aí a pessoa na hora de inspirar, porque ela vai vomitar e depois ela inspira com a própria boca. Ela puxa o ar pela boca. Quando ela puxa esse ar, ela está puxando todas as bactérias do vaso para a boca dela. E aí, quando ela faz isso, consequentemente, no dia seguinte, ela já apresenta Streptococcus na garganta. Isso acontece também com quem bebe muito, né? Quem fica muito alterado, né? Bêbado e vai vomitar no vaso. No outro dia, normalmente a pessoa está com amigdalite também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outras coisas também, às vezes sexo oral, né? Frequentemente, sexo oral, o uso da boca para fazer o sexo. Isso também pode levar à formação de streptococcus na boca, tá bom? Então, essa não é uma doença autoimune, ela é uma doença muito parecida com a autoimune. Por quê? Porque a febre reumática, ela é causada por um streptococcus na garganta, em que essa febre, chamada febre reumática, ela inflama as articulações. O paciente, quando ele está com essa
esse processo inflamatório na garganta por Streptococcus, ele tem uma dor articular muito forte, ou seja, tem um processo inflamatório nas articulações. Por isso que é conhecida como febre reumática, ou seja, é um estado febril, é um estado de imunidade em que o paciente ele apresenta febre, tá bom? Ele apresenta dores articulares. Bom, a apresentação de febre, ela pode estar ligada a muitas dores articulares, chamada de febre reumática. Além disso, aqui mostra, olha, endocardite pode causar também processo inflamatório no coração, porque daqui para a boca ele desce para o mediastino e sofre um processo inflamatório das cordas tendíneas do coração, tá bom? Qual o tratamento para a febre reumática, que é essa febre que dói todas as articulações e que normalmente ela é causada por um Streptococcus? O tratamento é antibiótico. Se a doença é causada por uma bactéria, o tratamento é com antibiótico, tá bom? É importante esse paciente, tanto da lúpus atacada, quanto da febre reumática, das artrites reumatoides, é muito importante esse paciente ficar em repouso no leito, visto que as dores são intensas, né? A enfermagem ela vai prestar todos os cuidados de higiene, normalmente sendo feitos no leito, porque a dor é muito grande, e essa mobilidade excessiva, às vezes, do paciente pode fazer com que essa bactéria Streptococcus vá para o sangue, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Promover alívio de dor e febre através de administração de medicações. Bom, pessoas, agora nós vamos entrar em uma outra partezinha que é chamada as afecções tegumentares e neurológicas. Eu não vou entrar na parte neurológica agora, nós vamos falar sobre afecções tegumentares. E para iniciar, eu vou falar com vocês sobre lesões por pressão, tá? Chamados de lesão por pressão, úlceras por pressão, então LPP, úlcera por pressão, né, UPP, LPP, e tem uns agora, né, que falam sobre infecções inflamações por pressão, né, infecções por pressão, feridas por pressão, FPP, feridas por pressão. Então, tem agora a nomenclatura feridas por pressão, FPP. Normalmente a gente fala LPP, que é lesão por pressão, e tem também as UPPs, que é úlceras por pressão, tá bom? Então, recebe essas designações, esses nomes. Bom, para quem já fez estágio, né, principalmente em clínica médica, com certeza já fez algum curativo em alguma LPP, em alguma lesão por pressão, tá bom? E o que vem a ser a lesão por pressão? A lesão por pressão, ela é quando um tecido, nós temos um tecido superficial, nós temos um tecido interno e nós temos o músculo, o osso. Então, nós temos um superficial, o músculo e o osso. Quando essa parte rígida, que é o osso, mais uma cadeira de roda, uma cama, uma cadeira, fica pressionando este tecido mole que está no meio entre o osso e entre a parte rígida, ele vai ocorrer uma maceração tecidual interna e externa. Se vocês observarem aqui, por isso que o nome é úlceras por pressão, feridas por pressão, lesões por pressão, porque é uma pressão exercida entre o osso, que é uma parte rígida, e um objeto, seja ele uma cama, uma cadeira de roda, uma tala engessada, tá bom? Se vocês observarem, ocorre primeiramente uma maceração interna do tecido interno. Então, se você observar, o tecido interno ele está todo machucado. E aí ele pode ir para o outro estágio, que é essa parte dessa pele aqui, ela formar uma bolha, né? E se abrir.
Aí a gente tem o estágio 2. Quando vai para um estágio mais avançado, um estágio 3, 4, ela vai se apresentar desta forma aqui, ó. Porque ela já não vai ter mais a pele superficial e o músculo já vai estar aparecendo e machucado, tá bom? Neste caso aqui, olha, a gente tem um tecido que precisa ser trabalhado para ser fechado, tá bom? Precisa passar aqui, né, as medicações necessárias para esse tecido aqui ser fechado, tá joia? Então, vamos agora falar quais são os estágios das LPPs, que são as lesões por pressão, né? Nós temos o estágio 1, em que ocorre uma hiperemia, ou seja, o tecido por dentro ele já está machucado. Isso aqui tem que fazer bastante mudança de decúbito e curativo aliviador de pressão. Então, eu posso utilizar AGE nessa região. AGE são ácidos graxos essenciais, que são uma combinação de óleos, tá? O AGE, ele é até mais potente do que o óleo de girassol, porque ele já contém óleo de girassol. O óleo de girassol, pessoas, ele é excelente para prevenir úlceras por pressão. Nesse caso aqui, nós já estamos com uma úlcera por pressão de grau 1. Então, o ideal é utilizarmos o AGE, que são ácidos graxos essenciais. É uma combinação de óleos essenciais. Só que é só os óleos essenciais? É só o AGE? Não, pessoas. Ele tem que ser mudança de decúbito. O paciente ele tem que estar totalmente seco. Ele não pode ficar com a fralda molhada. Então, ele não pode ter fralda molhada, tem que ficar seco constantemente, tá bom? Então, esse aqui seria o estágio 1 e utilizaremos o AGE nesse estágio e um curativo aliviador de pressão com frequências mudanças de decúbito, além da utilização de coxins, que são isso aqui, ó. São travesseiros, tá vendo? São chamados de coxins, porque podem ser feitos por travesseiros, mas podem ser confeccionados, tá bom? Então, mandar uma costureira confeccionar, né? Ou comprar pronto nessas lojas de materiais médicos. Se vocês observarem, os coxins, eles são estrategicamente colocados. Então, a gente tem ó, um coxim na cabeça e um coxim nas costas, em que a escápula do paciente ela se encontra elevada. Nós temos um coxim nas costas e um coxim na coxa, em que a nádega fica suspensa. Então, essa é a intenção dos coxins. Os coxins, eles não são para utilizar aleatoriamente. Ah, eu vou lá, vou botar um monte de coxim no paciente. Não, não é assim. Os coxins, eles foram feitos para você utilizar ele estrategicamente. Como estrategicamente? De uma forma em que você utilize ele entre estruturas e a estrutura lesada fique suspensa, tá bom? Ou as estruturas que têm maior proeminência óssea fiquem suspensas, que a gente vai falar mais para frente. Então, nesse estágio aqui, eu vou utilizar o AGE, que é o ácido graxo essencial. Para quem não sabe, AGE é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Mepentol, tá? Também o Mepantol, Bepantol, também é um ácido graxo, não deixa de ser um ácido graxo, tá? Aqueles remédios de prevenção de assadura, tá? Mepantol, Bepantol também são ácidos graxos essenciais. Mas a gente tem um próprio para curativo, que seria o AGE, tá vendo? O AGE, ácidos graxos essenciais. É uma combinação de óleos mais, né, lectina de soja, vitamina A, vitamina E, o que favorece um processo cicatricional bem rápido, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar uma pomada
forte aí para acabar com esse processo de inflamação aí onde o tecido está sendo macerado, tá bom? Por isso a gente pode utilizar, como eu falei, Bepantol, Mepantol, ou pomadas, pode ser utilizado pomadas também para queimadura, porque elas auxiliam o processo de cicatrização. Pode ser usada também pomadas que aumente a circulação e termine com esse processo inflamatório, tá bom? Pomadas anti-assaduras, tá bom? E sempre manter o paciente com um coxinho ou em mudança de decúbito. Quando a gente entra no estágio 2, essa ferida, ela abriu-se uma bolha e se o tecido superficial abriu. Então, no estágio 2, a gente tem uma exposição do tecido epitelial, uma destruição do tecido epitelial com exposição da parte, teve a pele destruída. Então, no primeiro, a gente tem uma hiperemia com pele intacta e maceração de tecido interno. No estágio 2, a gente já tem uma destruição do tecido epitelial. Também que pode ser tratado com pomadas Mepantol, Bepantol, anti-assaduras, né? Que melhora esse processo aqui, pomadas para queimadura. E também em todo local, com curativo aliviador de pressão. Curativo aliviador de pressão é esse aqui, pessoas, ó. Ele é um curativo em que ele tem uma espuminha, em que ele é um aliviador de pressão. Para aquele tipo de lesão em estágio 2, a gente também pode utilizar essa membrana chamada membrana Membracel. O curativo Membracel, ele se assemelha muito a um tecido epitelial. Só que ele não é só um pedaço de tecido plástico. Ele é um curativo em que tem todas as substâncias essenciais para curar essa ferida. Então, pode-se utilizar ali naquele local Membracel, né? Pomada para queimadura, pomada para ferida, tá bom? É utilizado esse Membracel. O Membracel, ele é um curativo, né? Em que ele é grudado com soro fisiológico, tá? E depois ele é enfaixado. E depois ele pode ser retirado depois de 7 dias, 5 dias, tá joia? E é trocado somente o curativo superficial, dependendo da quantidade de exudato, né? Mas normalmente é feita a troca só do superficial diariamente, e toda vez que faz a troca do superficial, coloca-se soro fisiológico sobre a ferida. Eu vou também enviar, vou deixar na descrição do vídeo também, o link relacionado à membrana Membracel. Essa aqui também é a placa hidrocoloide, que também serve para ter utilizada, tá? Então, grau 1, grau 2. No grau 3, nós já tivemos destruição de pele. Agora está sendo exposto para nós o músculo, tá? Então, normalmente, esse curativo aqui, ele é feito com alginato. Ele pode ser feito com alginato em gel ou em placa. Normalmente, a gente utiliza a placa quando tem muito exudato, que é aquela aguinha minando. E nós utilizamos o gel quando a ferida está mais limpa, igual tá dessa forma aqui, ó. Então, a gente pode utilizar o gel, tá bom? O hidrogel, ele é um gel, né, de alginato de cálcio. Pode ser, a gente pode utilizar o alginato de cálcio, o alginato com cálcio, o alginato sem cálcio, tá bom? O alginato com cálcio, ele favorece o debridamento. E já só o alginato, ele favorece a cicatrização. Então, a gente utiliza aqui o alginato na parte interna e na parte externa a gente utiliza o AGE. Então, a gente vai utilizar o AGE nas bordas, que são esses ácidos graxos essenciais que eu falei com vocês, né? Todos eles, Mepantol, Bepantol, os ácidos graxos de próprio curativo. A gente vai utilizar ele nas bordas
e vamos utilizar o hidrogel, que é o alginato puro, em formato de gel, aqui no meinho, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou vir com uma gaze e vou cobrir tudo isso aqui com a gaze. Depois de cobrir com a gaze, eu posso vir com uma compressa de tecido por cima da gaze. Por quê? Porque vai deixar fofinho o local. Isso evita maceração, tá bom? Caso eu não use essa compressa, no hospital sempre tem compressinha. Caso eu não use, a gente pode fazer com tecido de algodão em casa, com uma fraldinha. Caso eu não use essa compressa, eu posso utilizar o curativo aliviador de pressão, que viria com essa função, tá bom? Existem micropores bem largos, daqueles quadradões largos, então dá para eu fazer o curativo superficial com ele. Tá bom? Deixar bem fechadinho. Existem alguns que são de plástico, o que favorece evitar aí o contato com água, a umidificação com água, caso ele venha urinar. Esses pacientes, por fora aqui, né, o curativo, o último curativo ser feito com aquele curativo de tecido transparente. De tecido não, com aquele de plástico transparente, tá bom? Porque aí evita molhar com a urina. Esses pacientes, pessoas que têm lesões por pressão, principalmente na região sacral, porque se vocês observarem aqui a região sacral, né, ó, região sacral, que é essa região aqui. Se vocês observarem, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que esses pacientes com lesão sacral têm que ser feito troca de fralda constantemente. Então, não pode deixar o paciente encharcado de urina. Às vezes, no hospital, pode ocorrer dele ficar encharcado de urina, né, pela falta de funcionários, né, e excesso de pacientes. Mas não pode, tem que ser feita a troca constantemente, porque esse paciente ele tem que permanecer seco, tá bom? Com mudança de decúbito e utilização dos coxins. Quando chega no estágio 4, o tecido muscular ele já está todo machucado. Então, nós temos uma lesão grave, uma destruição e lesão grave, ó, do tecido muscular. Então, o músculo já foi atingido, o músculo já foi macerado, tá bom? E aí, a necessidade da utilização do AGE nas bordas aqui tudo, olha, bastante AGE nesse local aqui todinho. Pode ser preenchido esse buraco, ele pode ser preenchido com o hidrogel ou com o alginato nesse formato aqui. Alginato dessa forma aqui, que a gente consegue rasgar ele, tá bom? Esse tipo de alginato, ele é próprio para preenchimento de feridas cavitárias. O que são feridas cavitárias? São buracos. Então, eu utilizo ou o hidrogel ou o alginato para preencher feridas cavitárias, tá bom? Que são essas feridas aqui. Esse hidrogel ou na verdade, o hidrogel ele já é um gel. O alginato, que é esse aqui, que o hidrogel é o alginato em creme, em gel. O alginato, ele depois que entra em contato com a cavidade, ele fica umidificado, ele fica úmido em contato com a ferida. E ele úmido em contato com a ferida, ele favorece a proliferação celular, porque ele possui propriedades dentro dele que possibilite as células se regenerarem. Além das mudanças de decúbito que vocês têm que fazer, além de tudo que vocês têm que proporcionar. E lembrando que nós iremos passar bastante AGE aqui nas bordas,
Bastante AGE nas bordas, nessa região aqui, tudo, tá? Tudo. Onde que tiver hiperemiado assim, ó, parecido com assadura, nós viremos passar AGE em tudo, tá bom? E esse aqui seria o estágio 5, que é o pior estágio que tem. Normalmente, o grau 5 já se destruiu o músculo, está começando a chegar ao osso, tá? E aí nós temos uma ferida cavitária, que é essa cavidade mesmo, tá vendo? Dentro dessa ferida cavitária pode ser colocado o hidrogel, que é o gel de alginato, ou pode ser feito o curativo com alginato para preenchimento de feridas cavitárias, em que esse alginato, em contato com a água, né? Com a água, com o tecido, ele vai formando um gelzinho lá dentro que mantém a umidade, tá bom? Como se fosse um algodão doce. Então, esses são os estágios da ferida. Nós temos estágio 1, que é o tecido macerado por dentro. A gente utiliza bastante AGE, tá? Depois de passar bastante AGE, a gente vai colocar por cima um curativo aliviador de pressão. Se não tiver esse curativo, a gente põe gaze e compressa e fecha, tá? Se vocês observarem que o paciente ele está começando a apresentar hiperemia por micropore ou curativo transparente, qualquer que seja, vocês vão utilizar a faixa de atadura, tá? Então, vocês vão fixar o tecido com faixa de atadura, tá bom? E permanecer mudança de decúbito e deixar o paciente sempre seco. Estágio 2, a gente já teve destruição de tecido epitelial, fica como se fosse uma queimadura grave. Pode ser utilizado o Membracel, né, como a primeira cobertura. Pode ser utilizado os AGEs como primeira cobertura, tá? Esses AGEs, eles englobam esses tipos que eu falei com vocês, Mepantol, Bepantol, remédio para queimadura, pomadas para assadura, tá? E por cima dele vai-se uma gaze, e por cima dessa gaze vai uma compressinha ou um curativo aliviador de pressão. Lembrando sempre de fazer mudança de decúbito e deixar o paciente seco, tá bom? O que os médicos também hoje estão utilizando bastante é a pomada neomicina, que é uma pomada bactericida e formadora de tecidos, tá bom? Que foi a mesma utilizada naquele curativo que eu passei para vocês. No estágio 3, nós temos destruição total da camada epitelial e chega-se a apresentar o músculo, tá bom? Também podemos utilizar o AGE nas bordas, bastante AGE nas bordas, né? A utilização de neomicina também pode ser utilizada e está, né? Às vezes sendo utilizada por alguns médicos prescrevem a neomicina para a formação tecidual e também o hidrogel, tá bom? Mas não esqueça de, nas bordas, sempre passar o AGE, que são os óleos graxos essenciais, que é um conjunto de óleos, podendo ser Bepantol, Mepantol, tá bom? Pomada para queimadura, pomada neomicina. Aqui, para preenchimento grau 4, tá? Lembrando que todos eles podem vir com curativo externo aliviador de pressão ou com curativo externo com uma compressinha para fazer um volume fofinho, tá bom? Nessa ferida cavitária, o preenchimento ele pode ser feito com hidrogel ou alginato. E nas bordas, sempre AGE nas bordas ou neomicina, tá? Nas bordas, sempre AGE, tá bom? Lembrando que todas as fases dá para usar a neomicina, que é um tipo de pomada tópica bactericida, tá joia?
Isso aí vai da prescrição médica, mas pode ser utilizado. É uma pomada bactericida, cicatrizante e estimula e favorece a proliferação tecidual, igual eu havia mostrado no curativo para vocês de úlcera venosa. Quais são os locais que normalmente se tem uma lesão por pressão? Os locais são as proeminências ósseas. Então, normalmente, os locais que têm lesão por pressão são locais com proeminências ósseas. Quais são esses locais? Se o paciente ele fica muito deitado de costas, ele vai ter normalmente uma ferida na região occipital. Isso acontece principalmente com os pacientes neurológicos, com problemas neurológicos, né? Que tiveram um AVC, um AVE, tiveram algum trauma crânioencefálico, porque eles ficam muito tempo deitados de posição dorsal. Pacientes em UTI, entubados, né, traqueostomizados, porque normalmente não ocorre mudança de decúbito, tá bom? Região escapular, ombro, sacral, cotovelo, isquio, parte interna do joelho, que ele fica deitadinho de lado, região do calcâneo, que é a região posterior da perna, porque ninguém coloca o coxim, região trocantéria, que é esse osso que a gente tem aqui, ó, nas laterais do fêmur, joelho, maléolo, que é esse ossinho que a gente tem, essa bolinha de osso, né, que é a terminação da tíbia e da fíbula, tanto maléolo medial quanto maléolo lateral, tá? E aqui tem as fotos reais. Então, ó, região occipital, porque o paciente neurológico normalmente fica muito tempo deitado com a cabeça, ninguém cuida, tá bom? Então, nesse caso dessa ferida aqui, pode ser passada também aquela pomada, pomada de neomicina, ou os óleos essenciais AGE, tá bom? Aqui nós temos outra ferida, que é a região do calcâneo, ferida da região do calcâneo, ferida trocantérica. Essa ferida aqui, ela tá seca, então precisaria passar o colagenase aqui nessa região para tirar essa casca preta, tá? Isso vai favorecer a umidade da ferida para que essa ferida possa ser tratada com AGE, hidrogel ou a neomicina, tá bom? Úlceras por pressão e a lesão por pressão, elas têm prevenção. O que fazer para não chegar a este ponto que está aqui? Será a mudança de decúbito. Só que o que que acontece, pessoas? Acontece que muitas das vezes você muda a posição do paciente, você modifica, faz a mudança de decúbito no paciente e ele pega e volta para o lugar onde ele estava. Então, você vai lá no São João, coloca ele em decúbito lateral direito, quando você vê, ele já está em decúbito dorsal de novo. Então, você coloca o São João em decúbito lateral direito, quando você volta, ele está em posição dorsal de novo. Por quê? Porque muitas das vezes o paciente se acomoda com uma só posição. Uma só posição alivia dores do corpo, ele se sente melhor. Então, às vezes, você tenta mudar o paciente de posição, mas ele não aceita muito a mudança de posição. Isso já aconteceu comigo, tá? Algumas vezes até. Então, isso pode acontecer com vocês também. O ideal é que vocês tentem conversar com o paciente, né? Se no caso ele não for neurológico, para que ele permaneça no decúbito onde você havia colocado, tá bom? Então, é feita a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Normalmente, os hospitais ele tem uma plaquinha assim, no qual o horário que foi feita a mudança de decúbito, né? Fica até no quarto, na porta do quarto. As mudanças de decúbito, elas são auxiliadas também com a utilização de coxins, que eu falei com vocês que tem que ser estratégico. A utilização de colchão caixa de ovo, né? Porque esse colchão caixa de ovo, ele vai favorecer com que não tenha contato maçante com a superfície. Então, diminui a superfície de contato. Mas existem alguns pacientes que você for olhar no corpo dele, tá cheio dessas bolinhas, assim, né? Advindo do processo de pressão mesmo exercida com o corpo contra o colchão. Só que, como eu falei, ele é aliviador de pressão.
Então, o colchão caixa de ovo, ele vai diminuir a superfície de contato, e isso facilita o não aparecimento de lesões, tá bom? Aqui está escrito casca de ovo, é porque algumas pessoas também chamam colchão casca de ovo, tá? Mas normalmente o nome correto é colchão caixa de ovo, tá? Aqui nós temos uma placa de hidrocoloide, né? A plaquinha de hidrocoloide. Então, a placa de hidrocoloide, ela é feita com óleo de girassol, tá? Isso facilita o processo cicatricional do tecido, então normalmente ele vem por cima, tá bom? Ele é utilizado normalmente para prevenção de lesão por pressão. E nesses casos aqui pode ser um segundo curativo, tá bom? Nós temos o curativo também, aliviador de pressão, que também é um segundo curativo. Nós temos a placa hidrogel, a placa Membracel, que ela se assemelha a uma membrana, é excelente para feridas de grau 2 e para queimaduras de corpo. Ela é muito utilizada na doença chamada epidermólise bolhosa, que é uma doença que forma queimaduras no corpo. Depois eu passo para vocês, tá bom? Este outro tipo de curativo é o Ciasorb, né? O próprio nome já diz, sorbe vem de absorção. Então, o Ciasorb, ele é excelente para feridas que têm muito exudato, ou seja, fica minando excesso de água. Então, o Ciasorb ele é utilizado para acabar com esse excesso de produção de líquidos, de água, tá bom? Ele é um curativo feito de alginato de cálcio com carboximetilcelulose, com partículas altamente absorventes, tá vendo? Por isso que o nome é Ciasorb. Dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam uma absorção vertical, ou seja, não deixa essa água voltar para a ferida, tá? Forma um gel coeso e evita uma maceração das bordas. Então, ele não deixa a ferida seca, tá bom? Mas ele absorve esse excesso de exudato. É muito bom para curativos, feridas com excesso de exudato, que são esses líquidos aqui. Quais feridas, professora, dá excesso de exudato? São feridas com bactéria. Então, feridas com bactéria dão excesso de exudato, tá bom? Aqui nós temos o alginato. O alginato, ele pode ser alginato de cálcio, ele pode ser alginato de prata. O alginato de prata, né? Ele é excelente para feridas fétidas, feridas com bactérias. Já o alginato de cálcio, ele é normalmente utilizado em feridas que precisam de maior, né? Precisam talvez de um debridamento e tem produção de exudato, e só o alginato em si é utilizado em feridas mais limpas, tá bom? Ele forma um gelzinho quando em contato com a ferida e ele promove o processo de granulação para formar aliviador e para formar cicatrização. Esse aqui é o Purilon. O Purilon ele é utilizado quando a gente pega ferida necrosada, que é ferida preta, tá? Então, pegou uma ferida que ela tá seca, tá preta, em volta tá tudo vermelho, ou seja, essa ferida precisa ser tratada. Então, pegou, a ferida tá preta. O que que nós iremos fazer? Nós iremos amolecer essa ferida preta com o Purilon, tá? Então, normalmente ele se usa poucas vezes, é só até amolecer a ferida. Não se utiliza Purilon em tecido íntegro, porque ele é um desbridante natural, tá? Depois de ter feito o debridamento ou desbridamento, nós vamos utilizar as outras substâncias para poder fechar essa ferida. Lembrando que as outras substâncias pode ser o hidrogel, pode ser os compostos de AGE na borda e pode ser também agora a pomada neomicina, tá bom? A colagenase, o próprio nome já diz, termina com ase. Tudo que termina com ase significa enzima, ou seja, faz degradação, tá? A enzima, ela vai fazer degradação enzimática. Então, a colagenase, ela é uma enzima proteolítica, ou seja, ela quebra a proteína.
quebra, às vezes, uma ferida que está seca, com esfacelo, com fibrina, que precisa aí essa fibrina, essa necrose, esse tecido morto, precisa ser retirado de cima da ferida, para a ferida ficar igual essa aqui, limpa, para entrar por cima dela um composto que vai fazer a proliferação tecidual, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoas, quando a gente faz colagenase, também, como eu falei, é uma vez, duas vezes só, não pode passar sempre. O tecido necrosado, o tecido, né, que está esfacelado, que precisa sair daqui, ele normalmente ele vai na gase. Então a gente aplica a colagenase, coloca uma gase por cima. No dia seguinte você tira a gase, o esfacelo, que é esse amarelo, a fibrina, que é esse amarelo que fica aqui em cima, podendo ser duro ou bacteriano, impedindo a entrada da pomada, impedindo a ação do gel sobre a ferida, precisa sair. E aí, quando a gente coloca aqui uma gase e tira-se essa gase no dia seguinte, esse esfacelo, essa fibrina vem todo na gase, tá? Deixando a ferida limpa para a pomada poder agir, tá bom? Nós temos a papaina, né? A papaina também ela é utilizada, também ela faz um processo de desbridamento e serve para utilizar nessas partes pretas, para que a ferida possa ser tratada, tá bom? Carvão ativado é um tipo de curativo para excesso de exudatos, então feridas com excesso de exudato e mau cheiro, se utiliza o carvão ativado. Vocês já ouviram falar que quando a geladeira está com cheiro ruim, a gente coloca um carvão lá dentro para eliminar odores? Essa é a função do curativo carvão ativado. Ele é um tipo de curativo em que ele elimina odores, ele é bactericida e ele retira esse excesso de exudato, esse excesso de água. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar a ferida. Como que você vai trabalhar com uma ferida, sendo que essa ferida toda ela está com excesso de exudato, tá bom? Outra coisa também, pessoas, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês veem uma ferida assim, vocês têm que tomar cuidado com o que é tecido morto e o que é tecido de gordura, tá? Igual aqui, ó. Quem faz o debridamento normalmente é o enfermeiro ou o médico. Então, eles têm que saber o que é gordura, o que é tecido adiposo, o que é gordura e o que é tecido sujo, morto, esfacelado, tá bom? A mesma coisa aqui, né? O que é tecido morto, esfacelado, o que é gordura e o que é tecido adiposo, porque o tecido adiposo ele faz parte da terceira camada da pele. Então, se ele faz parte da terceira camada da pele, ele vai estar presente em todo curativo. Então, tomem cuidado quanto a isso aí, tá bom? Lembrando que os curativos vocês só vão fazer o que for prescrito. Quem analisa, avalia e verifica que tipo de pomada vai ser utilizada, normalmente é o médico ou a enfermagem, tá bom? Essa lesão aqui, ela não é uma lesão por pressão, tá? Ela é uma lesão venosa, uma úlcera venosa. Sendo uma úlcera venosa, né, pode utilizar diversos tipos de pomada, mas pode ser utilizado também o carvão ativado. Só que o carvão ativado, como o nome já diz, carvão ativado, ele vai inativar, ele vai, né, tirar o odor, ele vai ser bactericida. Ele é muito bom para excesso de exudato, tá? Retira-se primeiro esse excesso de exudato, retira-se esse mau cheiro e depois podemos fazer o debridamento e entrar com a pomada. Lembrando que tem que saber muito bem o que é tecido gorduroso e o que é tecido esfacelado, fibrosado. Normalmente o tecido esfacelado, fibrosado, às vezes eles estão duros e fétidos, tá? O ácido graxo é o Bepantol, Mepantol, né? São ácidos graxos, normalmente são utilizados em ferida tipo 1 e tipo 2 e em todas as bordas, tá? O óleo de girassol, ele é para prevenir ferida, tá?
Para prevenir feridas, chegou no grau 1, já é uma ferida. Então, ele é excelente para prevenir feridas. Não pode esfregar na pele, porque se tiver, por exemplo, em estágio 1 e você esfregar o óleo, a ferida vai aparecer aberta no dia seguinte, tá bom? Então, o Derciane é excelente para prevenção de ferida e não ferida já aberta, tá? Normalmente, para ferida já aberta, nós utilizamos os ácidos graxos essenciais, Mepantol, tá bom? E em todas as bordas. Aqui fala o que é o AG, que são ácidos graxos essenciais, né? Serve para feridas, queimaduras, dermatites peristomas. Então, ele é excelente para ferida de grau 2, por exemplo. E grau 1, grau 1, grau 2 e todas as bordas de todas as feridas, tá bom? Bom, o tratamento vai ser feita uma avaliação médica e enfermeiro para ver qual tipo de curativo que vai ser feito. O curativo ele tem que ser trocado, né? Sempre que se apresentar sujo, tá? E evitar pessoas, a presença de fezes e urina na ferida, tá joia? Deve ser feita mudança de posição, mudança de decúbito de 3 em 3 horas, né? Se possível, adquirir barras de apoio, né? Sempre que mudar a pessoa de lugar, fazer isso com muito cuidado. Deixar a roupa que fica embaixo do paciente sempre lisa, proteger sempre as saliências ósseas, né? Aqui tem algumas formas da gente se adequar, tá vendo? Olha, formação de barras, de apoio. Sempre de 3 em 3 horas, mudá-lo de posição, né? Da cadeira para o sofá, sofá, cadeira, não manter ele sempre na mesma posição. Barras de apoio, utilização de coxins, tem os coxins prontos. Pegar sol, pessoas. O sol ele é excelente também para a formação de vitamina D, processo de cicatrização tecidual. Então, levar o paciente para pegar sol. Sabrina, como que eu vou levar o paciente para pegar sol? Coloca ele, abre a janela e coloca ele com a maca no sol da janela, tá bom? Sempre pegar o sol antes das 10 e depois das 3. Utilização de colchão caixa de ovo e também utilização de lençol VaptVupt de plástico para não sujar o colchão caixa de ovo, tá? Se possível, sempre fazer caminhadas com essas pessoas idosas ou essas pessoas que favorecem a formação de lesão por pressão, tá bom? Colocar com cuidado comadre ou papagaio, oferecer bastante água, fazer exercícios de massagem, exercícios ativos e passivos para estimular a circulação desse paciente, manter sempre ele seco, tá? Manter sempre o paciente seco. Troque quantas fraldas por dia for necessário, tá bom? Essa aqui são algumas mudanças de decúbito do paciente cadeirante. Tá? Então, para os pacientes com cadeiras de rodas, né? Eles vão fazer 1 minuto de 20 em 20, 15 minutos, 1 minutinho ele fica em pé, ou fica de lado, um lado, o outro. Isso é muito importante, tá bom? Bom, pessoas, é isso. Eu coloquei alguns slidezinhos a mais. Quem tiver interesse de ter essa aula, né, com os slidezinhos a mais, só me mandar um toque que eu envio para vocês. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido toda a aula, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu vou dar continuidade, dando sequência, e talvez mais para frente eu passo alguma atividade para vocês relacionada à lesão por pressão. Tá joia, pessoas? Fiquem bem. Eu vou deixar junto com esse vídeo uma atividade de lesão por pressão. Tentem fazer, a gente está tendo um feriado por aí, né? E para complementar a matéria, 1 hora de vídeo, 1 hora de atividade. Tá joia? Boa atividade para vocês. Junto com o vídeo, vocês acompanham o vídeo e vão fazendo a atividade. Tá joia? É isso aí, pessoas. Até a nossa próxima aula.